Está no ar o programa Abra Sua Bíblia. Evangelismo, informação, louvor e o melhor da pesquisa bíblica em lições úteis para toda a sua família. Num oferecimento da Escola da Bíblia em Boa Viagem. Informações pelo fone 3342-5269. Lindo és meu mestre, Rei do céu da terra, homem Deus, Senhor Jesus. Olá pessoal, eu sou Ricardo Sobral, estamos aqui dando continuidade aos estudos sobre o Espírito Santo, esse Deus que está presente no nosso meio. Estou aqui com o professor Álvaro Pestana, que tem discorrido sobre esses estudos. Hoje nós temos um mandamento, como é que hoje vamos assim desenvolver? Pois é, professor Ricardo Sobral e queridos ouvintes, nós estamos fazendo esses 5 mandamentos do Espírito Santo. E eles têm um formato, assim, que nós podemos até pensar, é um agrupamento de textos que falam do Espírito Santo. 2 estão na formulação que a gente chama de formulação negativa, não faça alguma coisa. E 3 estão na formulação positiva, faça alguma coisa. Então nós já lemos os 2 negativos, não apagueis o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5,19, e o segundo, não entristeçais o Espírito, em Efésios 4,30. E fizemos o primeiro positivo, andai no Espírito, Gálatas 5,16, também em 5,25 fala marchar no Espírito, né? E depois, hoje, nós estamos no 4º mandamento, que é positivo, e o mandamento será orai no Espírito. Que bom, então hoje você vai, pelo Espírito Santo de Deus, a aprender a como orar pelo Espírito, orar no Espírito, orar sendo conduzido por Ele. Então, Álvaro, o que você pode dizer para nós sobre isso, inspirado, assim, certamente conduzido pelo Espírito Santo de Deus? Obrigado, professor Ricardo e queridos ouvintes. É uma oportunidade de debruçar-se sobre os textos bíblicos, isso sempre nos edifica. A questão de orar no Espírito, ela é uma expressão incomum na Escritura. Somente 2 vezes nós teremos na Escritura essa ideia, essa expressão. A primeira está em Judas capítulo 20 e a outra está em Efésios capítulo 6, verso 18. Eu vou ficar em Judas 20, que ela é mais explícita, mas também podemos ver rapidamente Efésios 6, 18 depois. Em Judas, é um livro que tem um capítulo só, né? Então no versículo 20 nós temos, junto com o 21, uma recomendação plena. Eu vou ler os 2 versículos. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então esse grande texto, 2 versículos na verdade aqui da epístola de Judas, tem uma linguagem magnífica e uma linguagem que tem muitos elementos. Judas gostava, o estilo de Judas é sempre fazer tríades. 3 coisas ele ajunta. Então, o mandamento maior aqui nesses 2 versículos é guardai-vos no amor de Deus. E como é que alguém se guarda no amor de Deus? Então, ele tem 3 verbos auxiliares que dizem como é que alguém se guarda no amor de Deus. O primeiro está no versículo 20, edificando-vos na vossa fé santíssima. O segundo é justamente o objeto do nosso estudo, orando no Espírito. E o terceiro é esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E é um texto, então, com um centro, guardai-vos no amor de Deus, e 3 versos, verbos satélites, né, que falam como alguém se guarda no amor de Deus. Se edificando na fé, orando e esperando. E também é um texto trinitariano, porque a gente ora no Espírito Santo, a gente quer ser guardado no amor de Deus e a gente espera a misericórdia de Jesus Cristo. Então, Judas é uma carta pequena das nossas Bíblias, fica lá perto do Apocalipse, às vezes um pouco escondida e esquecida, mas tem grandes ideias. E a ideia de orar no Espírito aqui, então, fica dentro desse contexto, que uma
a beleza de ser guardado, né? De ser guardado no amor de Deus, se realiza por várias formas. Pelo esperar a misericórdia de Deus, que significa esperar a vinda de Jesus, o perdão que Ele vai nos trazer, por edificar-se mutuamente, ou seja, as coisas que nós fazemos em comunidade cristã, né, na fé cristã, e aí o ambiente de oração, orando no Espírito Santo. Interessante essa questão, né? Porque abarca, né, completa a nossa vida nesse relacionamento com Deus, porque esse cuidado dele vai estar expresso, como você bem disse, com o próximo, mas com um relacionamento com ele, e o Espírito nos dá essa condição. Exatamente. Então você vê que essa recomendação do Judas, esse Judas que escreve aqui, muito provavelmente é o Judas irmão de Tiago e irmão, sobretudo, meio-irmão de Jesus, porque esse Judas aqui era filho de José e Maria, né? Jesus era filho só de Maria. Mas enfim, então nesse aspecto, sem dúvida, é um conselho todo abrangente. Agora, justamente a expressão orar no Espírito aparece aqui, porque justamente Judas está dando essa dimensão trinitariana, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo da nossa fé. Nós somos guardados no amor de Deus, nós estamos esperando a misericórdia de Jesus Cristo e nós oramos no Espírito, e num processo de edificação mútua, onde a gente com os nossos irmãos, nós crescemos um apoiando o outro. E aí alguém pergunta, mas oração no Espírito é algo diferente? Então, eu vou dizer que sim e que não. Não no seguinte sentido. O que Judas está nos dizendo é que toda oração cristã é no Espírito se ela for coerente com aquilo que o Espírito ensina. Porque no contexto de Judas, ele vai dizer de pessoas, falsos mestres, que traziam falsas doutrinas, que queriam explorar os cristãos, que queriam viver a sua vida pecaminosa, que queriam fazer divisões, eram sensuais. E ele diz no momento, não tem o Espírito. Então, a oração no Espírito é aquela oração que manifesta a coerência entre o que estamos pedindo e vivendo e aquilo que o Espírito Santo faz e promove em nossas vidas. Ninguém ora no Espírito pedindo uma coisa pecaminosa. Ninguém ora no Espírito promovendo divisão. Ninguém está fazendo um rogo no Espírito Santo promovendo aquilo que não é obra do Espírito. Então, orar no Espírito não é algo misterioso. Alguns dizem, será que é orar em línguas? Será que orar no Espírito são os gemidos inexprimíveis de Romanos 8? Olha, cada texto tem a sua solução. Aqui, Judas não está falando de nada disso. Ele está falando de oração no Espírito como coerência entre aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que o Espírito está fazendo. Se a minha oração está na linha do Espírito, ela é uma oração no Espírito. Você falando essas coisas, eu lembrei de um acontecimento rapidamente, numa igreja, eu vi, inclusive eu encontrei num papelzinho, aqueles papelzinhos que nós fazemos pedidos, né? Põe o seu pedido aí e tal. E havia lá um pedido para mandar outro irmão embora da igreja. Então, assim, mas a ideia era interessante, porque, olha, esse irmão está supostamente causando divisão, tira ele daqui. Então, parecia uma oração de sabedoria, mas depois a gente viu que havia problema entre eles. Então, às vezes a gente, assim, Senhor, me dá um carro, porque eu vou fazer um monte de coisa, e etc. Então, às vezes a gente faz esses pedidos, essas intercessões, e tenta, eu não sei que enganar quem, né? Mas aí é muito carnal a questão. E como você falou, sendo conduzido pelo Espírito, não contra a vontade de Deus, não contra o que o Espírito realmente quer que façamos. Às vezes erro. E é uma luta, por isso que justamente essa ilustração é bem condizente, porque como é que alguém pode estar orando no Espírito pedindo uma coisa que é contrária ao Espírito? Sei lá, que uma pessoa se perca, que uma pessoa se afaste, que uma pessoa, né? Então não condiz. O único outro texto que Paulo também relaciona essa linguagem de orar no Espírito está justamente depois daquele texto da armadura cristã,
quando Paulo fala de usar toda a armadura cristã, e depois no versículo 18, depois de falar de toda a armadura, diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, não é? Então, orar no Espírito é justamente estar em coerência com a palavra, a espada, que era a palavra do Espírito, né, que estava na mão do Paulo, a espada do Espírito, que era a palavra de Deus. Enfim, então, coerência entre o que o Espírito revela, faz, pede, e a oração. Isso é orar no Espírito. Então, não existe oração cristã que não esteja no ambiente do Espírito, e não existe uma oração no Espírito que não seja exatamente uma oração que promove as coisas do Espírito Santo. Muito obrigado, professor Álvaro. Mais uma vez nós estamos aqui contentes porque pelo Espírito Santo de Deus nós podemos de fato agradar o nosso Senhor. Então, que as suas orações sejam pautadas pela vontade de Deus, instruída pelo Espírito Santo do Senhor. Então, que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. És minha glória, minha luz, flores do campo, como sois tão lindas, sois resplendor de prados mil, mas Cristo é belo, mais puro e lindo, é sempre meigo bom, gentil. Lua és linda, sol também és lindo, quão divinal é vossa luz, mas há um brilho mais claro e santo, o brilho do Senhor Jesus. E também dizer para vocês que no dia 23 de agosto, aquele pessoal assim que está nos ouvindo pela internet também pode estar por aqui, por Recife, logicamente, pode participar do curso Igreja Bíblica. Começa 23 de agosto, daqui 2 sábados. Esse curso vai trazer bastante informações sobre a igreja, sobre qual a igreja que o Senhor fundou, como é que a igreja adora, quais são os procedimentos. Então, se você realmente deseja estudar a Bíblia, e se você já fez cursos aqui, por exemplo, Deixa a Bíblia Falar e etc., esse curso também é para você. Então, ligue para nós no 3342-5269 e certamente você vai ter mais informações sobre isso, ok? Sei que o Senhor me achará um caminho. Sei que o Senhor me achará um caminho. Se na luz do céu andar, fizer o que Jesus mandar, sei que o Senhor me achará um caminho. Ele disse de pregar ao todo mundo. Ele disse de pregar ao todo mundo. A Escola da Bíblia apresentou o programa Abra Sua Bíblia, Evangelismo, Informação, Louvor e o melhor da pesquisa bíblica em lições úteis para toda a sua família. Num oferecimento da Escola da Bíblia em Boa Viagem. Informações pelo fone 3342-5269. Até o nosso próximo programa.